Olá, telespectadores do programa Ecologia em Ação. Mais uma rodada técnica e é importante isso para Joinville, porque Joinville é uma das grandes cidades do Brasil, uma cidade que foi indicada pela revista Isto É como a mais importante do sul do Brasil e uma das mais importantes cidades do Brasil, inclusive. Assim sendo, o tema é poluição sonora. O que é poluição sonora? É aquele ruído provocado por diversas fontes que impactam o nosso ouvido acima dos 65 decibéis. O decibel é a medida do som. Quanto maior o decibel, maior é o prejuízo para a saúde humana. Então, acima de 50 decibéis, os sons de uma cidade já podem ser considerados indesejáveis. Trata-se de um problema de saúde pública e seus efeitos podem causar danos à saúde física e mental dos joinvilenses, principalmente o estresse. No Brasil, nós temos 5,8% dos cidadãos que sofrem com depressão. Depressão causada também devido à pressão acústica, ou seja, o barulho. Então, eles causam um transtorno da ansiedade. Somos o primeiro do mundo com 9,3% de intensidade da ansiedade no Brasil. Ruídos intensos em Joinville causam ansiedade, instabilidade emocional, alterações de humor, o cara vive irrequieto, não consegue prestar atenção, não raciocina direito, é um perigo no trânsito, o estresse e as suas consequências e o nervosismo. Então, muitas vezes o indivíduo está trabalhando está operando num local de trabalho onde máquinas, e ele, se não tiver uma proteção dos ouvidos, uma proteção acústica, ele vai sofrer seriamente nos anos futuros com a redução da audição. E o surdo, ou o que tem deficiência auditiva, sofre muito. Eu, por exemplo, tenho uma redução auditiva no ouvido direito de 50% ou mais e no ouvido esquerdo de 30%. Eu já uso aparelho. Nem sempre, mas em certas ocasiões eu sou obrigado a usar aparelho. Então, por que as pessoas são surdas? Elas foram submetidas em outras épocas, na infância, na juventude e como ser humano na área de trabalho, na área da família, foi submetido a muitos ruídos. Uma motosserra, uma roçadeira, um soprador, são as ferramentas, os aparelhos que causam constrangimento na audição. E vai provocando a destruição das células auditivas. Mas vamos ver isso adiante. Então, a intensidade sonora provoca aumento da produção de cortisol. Cortisol é um hormônio do estresse. Quais são as causas dos impactos negativos no organismo dos joinvilenses? Aumento da pressão arterial, aumento dos batimentos cardíacos, danos cardiovasculares, ansiedade, déficit de atenção, perda de memória, distúrbios de sono e dores de cabeça. Tudo isso é causado pelo excesso de barulho. Barulho das motos que tem escape aberto. Isso não se fala muito na sociedade. Se fala mais de outras doenças, mas das doenças causadas pelo excesso de ruído não é falado.
Mas esse programa ele tem como um objetivo comentar uma legislação aprovada pelo CONDEMA, Conselho Municipal de Meio Ambiente, uma resolução que aumentou a escala de decibéis em Joinville, contrariando totalmente a lei federal. Mas nós vamos voltar a esse assunto mais na frente. Pessoas com ansiedade causam redução significativa da capacidade de trabalho. Então, o cara que escuta menos tem uma redução na sua eficiência do trabalho, na qualidade do produto que ele está manejando, os erros que ele pode provocar, baixo rendimento escolar, professores com dificuldade para lecionar. Você já imaginou um professor com deficiência auditiva sem usar um aparelho? O aluno lá no fundo da classe pergunta uma coisa para o professor não escuta, não entende, não dá resposta. Complicado isso aí. Eu mesmo deixei de lecionar, deixei de dar palestras e cursos pela deficiência auditiva. Eu não conseguia mais me relacionar com os alunos. Então, na hora das perguntas, eu não sabia exatamente o que o aluno perguntava pelas deficiências do aparelho auditivo que estava em colapso. Aumento de acidentes de trânsito. O indivíduo que não escuta, ele não se relaciona com o trânsito externo. Ele pode cometer erros devido à audição. Imagina você numa passagem de nível, que não tem cancela aqui em Joinville, você não escuta o apito do trem. Você está com o vidro do carro fechado, o rádio ligado com música alta e você passa na frente da locomotiva. Um abraço. Muitos acidentes são causados devido à deficiência auditiva. Violência e crimes domésticos. Quando você não escuta bem, o teu parceiro ou parceira se irrita achando que você está de má vontade, que você não quer se relacionar, mas na realidade você não consegue entender corretamente. Quando o aparelho auditivo está com deficiência, o cérebro não consegue mais se concatenar os ruídos, as palavras com o raciocínio. Então você passa a entender menos. Não é que você está ficando burro, você passa a entender menos o que está se comentando, o que está se falando. E se você, como deficiente auditivo, está numa reunião, num grupo de pessoas, todo mundo falando, você não entende mais nada. Você é totalmente isolado do grupo. Esse é o problema. Isso é a segregação social. E por que eu falo tudo isso? Porque é um sofrimento muito grande. Muito grande. Você fica marginalizado. E o poder público não tem qualificação, não tem capacidade, não tem vontade de auxiliar os idosos com deficiência auditiva. Você vai num postinho para pedir um atendimento médico para ouvido, você passa constrangimentos violentos. Você leva meses para ser atendido. E meses e anos para ser chamado no centrinho para fazer teste com aparelho auditivo. Os aparelhos auditivos são caríssimos. E principalmente as pessoas na idade avançada, os aposentados, as aposentadorias no Brasil são tão baixas, tão reduzidas, que não é o idoso com problemas auditivos, ele não consegue pagar esses aparelhos tão caros que são. A poluição sonora ocorre quando os sons ultrapassam o limite auditivo normal e tornam-se um instrumento nocivo à saúde de modo geral. A partir de 60 decibéis, os sons já podem ser considerados ameaças. Os sons são captados pelo ouvido de forma mecânica e decodificados pelo sistema nervoso. Então é um computador que está dentro da tua cabeça, no sistema auditivo, né? Então o som entra mecanicamente pelo canal auditivo, bate no tímpano e lá o mecanismo vai decodificando o som e vai jogando para o cérebro, e o cérebro interpreta e aí você entende o que foi falado, ou qual é o barulho que está
chegando no teu ouvido. No final do conduto auditivo, há uma membrana, que é o tímpano, que vibra conforme a intensidade e frequência do som. Por suas vezes, as vibrações do tímpano se transmitem a um grupo de pequenos ossículos articulados que se localizam no ouvido médio. O movimento desses ossículos permite a passagem do som do ouvido externo para o ouvido interno. Quando as células nervosas detectam som muito intensos, elas enviam sinais para os músculos tensores que se contraem. Os movimentos dos ossículos são dificultados, reduzindo a transmissão do som. A exposição à poluição sonora pode causar diferentes efeitos negativos na saúde do ser humano, tanto no campo físico quanto no mental. Ela atrapalha a comunicação e provoca distúrbios do sono, estresse, irritabilidade e distúrbios psicológicos. Causadores da poluição sonora em Joinville. Trânsito nas vias urbanas. É o barulho de caminhões, de ônibus, de basculantes, de furgões de alumínio, de motocicletas, de carros de escape aberto, aceleradas, buraco nas ruas, causam muito. Tráfego aéreo em algumas regiões, canteiros de obras. Esse é o principal também ruído de constrangimentos constantes, atividades de reparos em vias públicas, britadeiras, carros de som e veículos adaptados, estabelecimentos comerciais, principalmente restaurantes, muito movimentados durante a noite, eletrodomésticos, máquinas de lavar, liquidificadores, aparelhos de som. Aparelhos de som é o maior número de queixas e de denúncias na Polícia Militar aqui em Joinville. Quase que 70% são vizinhos barulhentos que não respeitam a lei do silêncio. Então nós temos uma lei e nós temos uma ética, nós temos uma disciplina e de respeito para o próximo. Então isso está sendo muito transgredido em Joinville. Vem vindo muita gente de outras partes do Brasil onde não se conhece qualquer regulamentação e não se conhece e não se pratica o respeito às vizinhanças. E aí a qualidade de vida nossa baixa. Máquinas industriais, motores e geradores. Então, aí está a relação dos principais impactadores do som. Dicas para reduzir os efeitos em seus ouvidos. Evitar permanecer em ambiente com ruídos e sons elevados. Utilizar protetores auditivos, sempre que pertinente. Auriculares, né? Evitar o uso prolongado de fones de ouvido, no telefone principalmente, nos celulares. Só utilizá-lo com volume baixo. Não se posicionar próximo a caixas acústicas de alto-falantes, ouvir música em volume moderado e baixo, manter as janelas do carro fechadas em ambiente de trânsito intenso, fazer um exame auditivo para identificar qualquer irregularidade ou risco. Então vamos ver o que é esse aparelho auditivo nosso, começando pelas orelhas. O surdo geralmente faz essa posição para poder escutar um pouco melhor. Então aqui está um corte na cabeça do indivíduo, na parte do canal auditivo. Vocês podem ver todas as partes do aparelho auditivo. Então aqui nós temos o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. Nós temos o pavilhão, que é a orelha, o canal auditivo, a membrana timpânica, o tímpano, os ossículos que eu já falei, o nervo auditivo, a cóclea e a janela oval. Então são as partes de um ouvido, de um sistema auditivo. Mais uma vez, detalhando um pouco mais, aí nós temos a bigorna, nós temos o martelo, o estribo, que transmitem os sons para a janela redonda, para a janela oval, para as partes da cóclea
cóclea é um tipo de um caracol, né? E a rampa timpânica e a rampa vestibular. Legislação. A OMS define que a partir da exposição de 55 decibéis inicia seu estresse auditivo. Importante. Quais os impactos causados pelo ruído na saúde humana? Gradativa e irreversível perda auditiva. As únicas células que não se reproduzem no organismo humano são as células do sistema auditivo. Destruiu, acabou-se. Não há reposição. Não há renovação dessas células. Então, cuide do ouvido desde a criança. Eu tenho assistido, antes da pandemia, no Mercado Municipal de Joinville, conjuntos musicais tocando em alto som e casais com crianças de meses, de semanas, sentadas na frente dos alto-falantes. Vocês imaginam o estrago que esses pais causaram aos tímpanos e aos sistemas auditivos dessas crianças. E se você fala alguma coisa, você leva um tapa. É bem assim. Então, a falta de educação, a falta de conhecimento sobre o aparelho auditivo é muito importante. É muito deficitária hoje em dia na sociedade. Quanto surdo teremos nós quando essas pessoas, esses jovens, frequentam esses shows de som, esses grandes shows patrocinados com eventos de milhares de pessoas e são extremamente altos. Então, quais os impactos causados no ruído da saúde? Gradativa e irreversível perda auditiva, probabilidade de dor de cabeça e zumbido persistente, irritabilidade e estresse e insônia. O cara não consegue dormir corretamente. A Constituição Federal de 1988, na área de meio ambiente, no artigo 225, diz o seguinte: todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo para as presentes e gerações futuras. Artigo 1º. Na execução da política urbana, o Estatuto da Cidade estabelece normas de ordem pública de interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança, do bem-estar do cidadão, bem como do equilíbrio ambiental. Isso aí diz diretamente aos ruídos na cidade. Lei Complementar 29, de 14 de junho de 1996, institui o Código Municipal de Meio Ambiente, onde foi estabelecido as normas, os parâmetros auditivos e de decibéis, tal qual como diz a lei federal. A Lei Complementar 438 de 2015 reprisa a mesma tabela auditiva de decibéis, de ruídos, de pressão acústica federal, CONAMA e Lei Federal. Janeiro de 2015, a Lei Complementar 438 altera o artigo 31 da Lei Complementar 29, de junho de 96, Código Municipal, altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar 84, de 12 de janeiro de 2000, Código de Posturas, e respeito dos padrões de emissão de ruídos e da outras providências. Tudo dentro dos conformes, de acordo com a prioridade das leis, inclusive respeitando a lei federal. Então aqui as setas em vermelho mostram que nós, em Joinville, o nosso Código Ambiental também respeita as diretrizes e tabelas de decibéis da lei federal. A acústica, avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade, procedimento. Vamos mostrar aqui para vocês a determinação do nível de critério de avaliação NCA. Então a lei federal diz isso aí, ó. E para áreas e sítios de fazendas,
O diurno é 40 decibéis, noturno é 36. Vocês vejam que na zona rural, esses são os parâmetros de ruído máximo. Áreas estritamente residencial, urbana ou de hospitais e de escolas, 50 e 45 decibéis. O 50 é diurno e o noturno é 45. Bem baixo. Área mista, predominantemente residencial, 55 e 50 à noite. Área mista de vocação comercial e administrativa, 60 e 65 no turno. Então, não ultrapassou isso aí, já está fora da lei. Então, se você tiver um constrangimento por um vizinho teu estar fazendo ruído acima do que estabelece a tabela federal e a municipal, você aciona a justiça e ganha a questão. Teu vizinho vai ter que se adequar à pressão acústica estabelecida por lei. Área mista com vocação recreacional, 65, 55 à noite. São os parques de diversão, são os circos, etc. As festas, as baladas e assim por diante. Área mista com vocação recreacional, 65, 55. Área predominantemente industrial, diurno 70, noturno 60. Resolução CONDEMA número 03, de 4 de novembro de 2020. Artigo 6º. O nível de som provocado por máquinas e aparelhos utilizados nos serviços de construção civil, devidamente licenciados, deverá atender aos limites máximos estabelecidos conforme. Parágrafo único. O limite máximo permissível de ruído para o serviço da construção civil será de 80 dB. Passou da tabela federal, o que é proibido, o que é inadmissível que seja aprovado por um município que se diz o maioral no Brasil, o município que recebe prêmios. Aqui foi pisado na bola e verificamos uma inconstitucionalidade. Então, voltando, o limite máximo que foi aprovado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, CONDEMA, em resolução, não tem nada com CONDEMA que apresentar resolução, acima da tabela é proibido, né? De 80 decibéis, admitido somente no perímetro diurno, sendo que aos domingos e feriados o limite a ser atendido é o previsto para o respectivo zoneamento com relação ao período diurno. Artigo 7º, olha só agora o que vem aí. Os serviços de construção civil poderão ser permitidos excepcionalmente no período noturno, domingos e feriados, dentro do limite máximo previsto no parágrafo único do artigo 6º, ou seja, 80 dB, se forem urgentes e inadiáveis em decorrência de casos fortuitos ou força maior, acidentes graves ou perigo iminente à segurança e bem-estar da comunidade para o restabelecimento dos serviços públicos essenciais e contínuos, tais como de energia elétrica, água, esgoto, telefonia, sistema viário, drenagem ou de outros assim considerados pelo poder público municipal, sendo nesse último caso necessária autorização especial expressa do órgão ambiental municipal. Então está liberado a fazer ruídos quando se faz um asfalto, quando se faz um recapeamento, quando se fecha buraco. Está permitido 80 dB, o que é uma inconstitucionalidade. Cabe aos vereadores reverem essa legislação, reverem essa resolução aprovada por um Conselho de Meio Ambiente, que em vez de proteger o meio ambiente, ele aumentou a tabela de ruídos para beneficiar a construção civil. Então isso aí é o comentário e o objetivo desse programa de hoje. Espero que a comunidade pense nisso aí.
Então, essa resolução do CONDEMA 03, de 4 de novembro de 2020, no seu parágrafo único, o limite máximo permissível de ruído para o serviço de construção civil será de 80 dB. Brincadeira isso aí. Então, gente, vamos assessorar os nossos vereadores, vamos conversar com eles, para que eles recomendem ao prefeito mais cautela e não encaminhem resoluções impossíveis, proibidas para aprovação do Conselho Municipal de Meio Ambiente, que deveria baixar a tabela dos dBs, dos decibéis, e não aumentar. Isso aí é um crime contra a sociedade, é um crime contra as pessoas e crime contra a saúde. Os deficientes auditivos, que eu digo. É isso aí, ó. Vamos então ver um filmezinho rápido das motocicletas e aí concluímos esse programa. Nossa! Você é louco, a vizinhança fica louca, hein? Nossa! Esperamos vocês no próximo programa Ecologia em Ação. Até lá!